Vamos lá, vamos gravar mais uma. Mas agora tem um chimarrão aqui. Então se eu der uma pausa aí, que eu tô tomando chimarrão. Continuando, né? Vamos falar um pouco de patrimônio agora. Mesma coisa, retirado esse material aqui do curso de Contabilidade Geral Avançado para fazer auditor fiscal da Fazenda do Paraná, do Estratégia Concursos, do material do professor Gilmar Possati. Tô tomando esse material por guia. Então tá bom. Vamos verificar o que a gente sabe sobre o que é o patrimônio, né? Já vimos isso no vídeo anterior. Então, bem tranquilo, conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, né? Bens são itens avaliados em moeda, capazes de satisfazer necessidades da entidade. Direitos são valores a receber de terceiros. Obrigações são dívidas que a entidade contrata junto a terceiros. A gente já discutiu isso, então não precisamos entrar em detalhes, né? Agora vamos começar a classificar. Aqui vai entrar o famoso ativo e passivo, né? Que a gente tanto ouve falar no trato de contabilidade. O que seria o ativo? O conjunto de bens e direitos. Então é a parte positiva do teu balanço, do teu patrimônio, né? E o passivo são as obrigações. Pode ser obrigações com terceiro ou obrigações com sócio, né? Aí vai ter essa discussão, né? Mas será que as obrigações com o sócio são passivo? Será que o patrimônio líquido está dentro do passivo? Isso é discussão doutrinária, tá? Pra gente não importa, mas é importante saber que ativo é bens e direitos e passivo são obrigações. Poderia ter o grupo patrimônio líquido aqui, né? Eles seriam obrigações com os sócios, mas muita gente considera ativo e passivo, põe o patrimônio líquido aqui dentro. A maioria acho que considera como uma coisa separada o patrimônio líquido. Então, tranquilo. Agora vamos ver um pouco sobre o ativo. O que o CPC 00 fala dele? Lembra que nós vimos esse CPC, né? A estrutura conceitual, tem um monte de informações interessantes lá, né? E ele conceitua o ativo da seguinte forma. Ele foi revisado agora, em dezembro de 2019, então tá fresquinho isso aqui. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então você tem três coisas aqui que fazem um ativo. Ele tem que ser um recurso econômico, tem que ser uma coisa presente, né? Um recurso que você tem agora. A entidade tem que ter controle dele e tem que ser resultado de eventos passados. Aí é muito interessante ter essa distinção aqui. Ó. Trouxe até umas informações a mais. Geralmente não se fala disso dentro da contabilidade, mas a ver com o direito, né? Mas a contabilidade traz muito do direito, muito das coisas que a gente faz na contabilidade saem do direito, então baseadas na lei, né? Então o que seria a diferença entre propriedade e controle? Percebam que ele não falou que tu precisa ter propriedade do ativo, né? É só o controle. Será que é a mesma coisa? Acho que não. Olha o que diz lá no Código Civil, artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então são essas quatro poderes aqui, ó, tá? Quatro direitos que o proprietário tem sobre o bem dele, né? O direito de usar e uso tende. Faculdade de utilizar a coisa e de servir-se dela, sem modificar sua substância e limitando-se ao bem-estar da coletividade. Direito de gozar e usufruende. Poder de usufruir dos frutos da coisa, exploração econômica. E o direito de dispor, seria o ius abutendi, na faculdade de alienar, gravar, hipotecar, consumir, doar, penhorar a coisa. O direito de reaver, reivindicatio, seria uma prerrogativa de reivindicar a coisa de quem a possua ou detém injustamente. Então o cara que é proprietário, ele tem esses quatro direitos aqui sobre a coisa. E o que seria alguém que tem o controle ou tem a posse
do bem, né? O Código Civil também fala, ó, artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, de fato, né, no caso concreto, ele tem o exercício de algum desses aqui. Se ele tivesse todos, ele seria proprietário. Ele não precisa ter todos, ele tem a posse porque ele tem, por exemplo, o direito de usar aquele bem. Então tranquilo, vamos imaginar numa empresa, o que seria o mais comum, né? Eu aluguei uma máquina. O que te dá o direito quando tu aluga uma coisa? Provavelmente você vai ter o direito de usar e gozar do negócio. Mas tu vai ter o direito de dispor? Tu pode vender aquele bem, fazer qualquer dessas coisas? Provavelmente não, né? Porque isso aqui só o dono pode fazer. O proprietário, no caso. Então, mas você tem um controle. Por que a gente está falando isso? Será que tem que estar dentro do teu ativo essa máquina que você está alugando? Ora, não preciso ter a propriedade, né? Eu preciso ter o controle. Eu tô na posse daquela máquina, porque eu estou usando ela, estou gozando dela. Então, ela vai estar no teu ativo. Aí que começa a entrar aquela característica qualitativa que eu falei na aula anterior, que a contabilidade não estuda só quantitativamente o patrimônio, estuda qualitativamente. E por isso que você tem que fazer esses raciocínios, né? Mas são só umas abstrações aqui bacanas, né? Mas lembra que não precisa ter propriedade, tá? Precisa ter o controle. Para falar um pouco de recurso econômico, né? Isso aqui o CPC vai trazer lá, é um pouco enrolado esse texto aqui, mas é interessante ler, né? Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade ao autorizá-la ou permiti-la fazer, por exemplo, um ou mais dos seguintes atos. Vamos ver o que ele pode fazer, né? Permite fazer ou autoriza fazer um desses atos aqui, ó. Receber fluxos de caixa contratuais ou outro recurso econômico. Legal. Então vai ser um recurso econômico se ele autorizar ou permitir que eu receba fluxo de caixa contratual ou outro recurso econômico. Trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. Produzir fluxos de entrada de caixa ou evitar fluxos de saída de caixa. Por exemplo, utilizando o recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos econômicos para produzir produtos ou prestar serviços. Então imagina aqui, né? Posso usar aquele recurso econômico sozinho. Ou em combinação. Combinação que bacana. Imagine que eu tenho uma engrenagem de máquina, né? Sozinho aquilo não é nada para mim. Eu não vendo engrenagem de máquina, eu sou uma indústria. Agora, quando eu junto com todas as outras peças, parafuso, blá blá blá, motor, aí eu tenho uma máquina. Agora ela está em combinação com outros recursos econômicos. E eu consigo produzir alguma coisa? Consigo fazer produto. Que bacana. Agora, em combinação, ela está sendo um recurso econômico para mim. Agora, se fosse uma engrenagem parada lá para uma máquina e eu não tenho uma máquina para colocar ela, será que vai estar no meu ativo? Não faz sentido. Você não vai... E a gente vai até ver esse detalhe depois, né? Depois eu vou comentar isso. Ó. Vou ler o próximo aqui, né? Produzir fluxos de entrada de caixa ou evitar fluxos de saída de caixa, por exemplo. Utilizando o recurso econômico para melhorar o valor de outros recursos econômicos. Interessante isso aqui, né? Se eu puder melhorar o valor de outros recursos econômicos, ele vai estar produzindo fluxo de caixa para mim, ou evitando saída. Um exemplo legal, acho. Você tem uma cera, polir carro. A cera está lá tranquilo. Quando você passa no carro e faz um polimento, aumentou o valor dele, né? Ou pode ser um exemplo ruim também, pode ser que não mudou nada o valor, mas pode ser que você evitou uma saída de fluxo de caixa, porque o carro estava começando a perder a pintura, ia dar uma ferrugem em algum lugar e agora você protegeu ele. Então, interessante, outro raciocínio. Ou você pode arrendar o recurso econômico a outra parte. Lembrando aqui, né, a diferença de arrendamento e aluguel. Aluguel o cara vai ter que pagar e pronto, acabou. Volta para você o bem e deu. Quando você faz um arrendamento, o
cara tem uma opção no final do arrendamento de comprar aquele bem de você. Então ele já te pagou várias parcelas, ele vai ter opção no final se ele quer comprar, ele quer ficar com aquele bem. E ele já usa as parcelas que ele pagou para quitar o bem, né? Vai dar mais uma parte, você vai combinar isso, né? Essa é uma diferença. E eu tava pensando antes, estudando isso daqui, mas o pessoal tem muito costume de falar que arrendou a terra, né? Mas não sei se seria um arrendamento mesmo, porque o cara só tá usando um pedacinho da terra para plantar e eu não imagino que ele possa comprar aquela terra no final. Mas talvez seja um costume, né? Um uso popular. O que mais que ele pode autorizar então e permitir fazer, né? Receber caixa ou outros recursos econômicos por meio da venda do recurso econômico. Então, se eu puder vender aquele recurso econômico e receber caixa ou outra coisa no lugar, é um recurso econômico para mim. Pode produzir potencial benefício econômico. Ou extinguir um passivo por meio da transferência do recurso econômico. Dinheiro, por exemplo. Dou um dinheiro lá e extingui uma dívida que eu tinha. Não é esse caso aqui? Extinguir um passivo, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas tu aceita receber esse veículo aqui meu em troca? Ah, aceito. Então tranquilo, você entregou um ativo teu, um recurso econômico, e extinguiu uma dívida que você tinha. Bacana, né? Então é bem truncado, às vezes esse texto a gente não entende talvez muito ainda os conceitos de fluxo de caixa e tal, né? Mas é interessante conhecer isso aqui. Porque tá ali, tá escrito e não mata ninguém saber, né? Vou dar uns exemplos então de algumas coisas, ó. Imagine que tu tem uma duplicata a receber resultante de uma venda a prazo, tá? Só que o cliente está falido. O cliente faliu. Será que um cara que está falido consegue pagar para você o seu duplicata? Vamos supor que já passou todo o processo de falência, ele já pagou tudo que podia pagar e você não recebeu. Todo aquele sorteio lá que tem a ordem da falência, você não recebeu. Acabou, faliu, já deu tudo que ele tinha de ativo. A duplicata aqui não vale mais nada, né? Ela não tem possibilidade de se tornar um benefício econômico futuro. Então não é um ativo. Tu vai ter que dar uma baixa naquela duplicata. Ah, mas eu vendi, duplicata está aqui. Mas tu nunca vai receber. O cara está falido. Então por isso que é interessante. Tu tem que saber se ele pode ter esse potencial de produzir benefício econômico, né? Agora um outro exemplo, uma máquina, tá? Sem perspectiva de uso. Opa, se não tem perspectiva de uso, você não vai conseguir usá-lo na produção, né? Produzir fluxo de caixa, fluxo de entrada de caixa, evitar fluxo, né? Utilizando ele na produção, né? Uma máquina aqui, ó. Só que você não vai usar mais. Não tem perspectiva de uso, está parada lá num canto. Ah, mas eu posso vender ela ainda aqui, ó. Posso receber caixa por meio da venda. Mas é o que ele fala, ó, máquina sem perspectiva de uso por parte da entidade, sem possibilidade de ter um comprador. Bah, daí quebra as pernas, né? Não é um ativo, tu não tem como vender, não tem como produzir, não serve para nada essa máquina. Não falou nada que você pode entregar para extinguir um passivo, se não tem comprador, provavelmente não. Então essas coisas são bem interessantes, né? Às vezes tem coisas lá dentro do ativo que não deveriam estar lá. Se você fizesse essa análise aqui, ó. Bacana, né? Bastante coisa para conversar sobre isso. Isso é só uma pincelada por cima, né? E também nem estou explicando nada muito a fundo. Mas é bacana conhecer, né? Há uma questão aqui do auditor fiscal do trabalho. Em relação ao patrimônio, julgue o item subsequente. Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representativos. Não está perfeito isso aqui? Se o crédito é incobrável e se o medicamento está vencido, tu não vai poder vender, né? Se tu não vai conseguir cobrar, então não vai dar potencial benefício econômico futuro nenhum. Então essa questão está certa. Muito boa. Agora vamos ver um pouquinho sobre o passivo aqui, ó. Não vou fazer toda essa discussão aqui, também tem isso para o passivo. Eu só trouxe isso a título de curiosidade. Vou fazer só uma leitura rápida aqui, ó. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Show de bola, né? Mas se você conseguir gravar essas definições aqui, ó. Essa aqui.
definição de ativo. E essa aqui, ó, definição de passivo, mata pau. Já vai resolver um monte de questão, olha só. Uma característica essencial para a existência do passivo é que a entidade tem uma obrigação presente. Passivo é uma obrigação presente. Bah, isso aqui tá com uma cara bem bonita, né? Vamos ler o resto aqui, ó. A decisão administrativa para adquirir ativos no futuro mediante reuniões com fornecedores. O recebimento de ativos. A divulgação da informação. Decisão administrativa de política mercadológica ou de imagem de melhoria de produtos. Nada a ver, né? Imagina se tu nunca estudou isso aqui, tu ia ficar boiando aqui nesse negócio. Tá bonito, né? Essas outras alternativas, mas a verdade é que é isso aqui, ó. A entidade tem uma obrigação presente. Só isso. Se ela tem uma obrigação presente, é um passivo. Tem que pagar alguma coisa para alguém. Pronto. Então vamos ver um pouquinho da definição do patrimônio líquido, bem tranquilo. Ó. Também é segundo o CPC 00. Atualizadíssima. Patrimônio líquido é participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Show de bola? Esse conceito mudou um pouquinho do que era antes. Agora eles falam que é a participação. O que ele está dizendo aqui? O que sobrou é um conceito residual. Ó. Você tinha os ativos. Você pagou dedução. Você pagou todos os teus passivos. O que sobra? Patrimônio líquido. Tranquilo? Aí a gente vai chegar numa equação patrimonial. Não lembro se eu falei na aula anterior. Talvez a gente fale nessa aqui, né? Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Sai dessa definição aqui. Aí o que a gente vai ver agora? Ó? Existem vários sinônimos que o pessoal utiliza para falar de ativo, de passivo, de patrimônio líquido. Quando eu botar PL assim é patrimônio líquido, tá? Então não coloco o texto inteiro para não fugir da linha aqui, não ficar muito grande. E a gente tem que saber esses sinônimos aqui, porque às vezes você sabe, eu sei fazer, eu conheço ativo, passivo, patrimônio líquido, só que daí a questão é chegar lá e fala, patrimônio bruto. Nunca ouvi falar disso. Porcaria é essa? Então, olha quanto sinônimo tem para cada um, tá? Vamos ler aqui, ó. Sinônimos de ativo. Patrimônio bruto. Provavelmente porque, lembra na demonstração do resultado que eu falei que você saía lá da receita bruta com venda? Você começa a tirar umas porcarias dela, ela vira a receita líquida, né? Então, ativo é patrimônio bruto. O que acontece se você tirar as obrigações dele? Ativo menos o passivo, você tirou as tuas dívidas, não fica patrimônio líquido. Então, tu tirou o que tinha de ruim nele. Saiu do bruto e foi pro líquido. Maravilha, né? Então, isso aqui dá para tu imaginar. Patrimônio bruto é ativo. Capital aplicado. Interessante. Um termo bem diferente, né? Então, lembra que quando a gente fala que o ativo são aplicações de recurso, né? Tudo que tu tiver no ativo são aplicações de recurso. E o que tu tem no passivo e no patrimônio líquido são origens. Por que isso? Todo débito é uma aplicação de recurso. Todo crédito é uma origem. O que tu faz no passivo e no patrimônio líquido não são contas credoras. Eles não têm natureza credora. Então, eles são origens, né? E aqui é uma aplicação. Ele é devedor, ativo é devedor. Tem que saber isso, tá? Capital investido. Aplicado e investido são bem parecidos, né? Pode vir esse termo aqui. O que você investiu? Onde é que você investiu? Onde é que tu botou o teu dinheiro? Onde é que tu aplicou? Legal, né? A aplicação dos recursos. Maravilha. Investimentos. Esse termo é bem ruim, né? Pelo amor de Deus, é o nome de uma conta, de um grupo do ativo não circulante. Mas vai saber, às vezes, tu vai fazer teu exame de suficiência ali, cai um treco desse aqui, tu se perde porque tu não conhecia, né? Então, às vezes, é chato. Se viesse um termo desse, ia ser bem chato. Passivo. Sinônimos de passivo. Passivo exigível ou capital de terceiros. Lembrando que isso aqui é o passivo, né? Não estou falando do grupo inteiro, que é aquele que a gente falou que às vezes a pessoa deixa o passivo e dentro dele tem o patrimônio líquido. Aí eles chamam tudo de passivo, né? Ativo e passivo, ativo e passivo.
Aqui é só o passivo, que são as obrigações com terceiros, tá? Por isso, capital de terceiros, né? Ou capital alheio. Por que alheio? É de terceiros, não é da empresa. Recursos de terceiros. Acho que é bem tranquilo aqui, né? Não tem muito segredo isso aqui. Falou de terceiros, aqui é passivo, tá? Ou passivo exigível. Ele tem gente que diz, ó, patrimônio líquido é o passivo não exigível. Tá? Mas vamos ver as sinônimos para o patrimônio líquido. Situação líquida, capital próprio, ó, capital de terceiros, capital próprio. Recursos próprios, né? Show de bola, falou em próprio ou líquido, aqui ó, patrimônio líquido. Passivo não exigível, daí você vai lembrar que o exigível é o dos terceiros, né? E riqueza própria, líquida, né? Então, vários sinônimos aí. Pode aparecer em qualquer lugar, tá? O capital investido é igual a capital alheio mais o capital próprio. Pode ser. E daí você vai ver que isso é verdade, ó. Vamos falar um pouco de capital aqui, ó. O que é? Um conjunto de elementos que o proprietário da empresa possui para iniciar suas atividades. Então, vai começar a ver aqui, ó. O que é capital próprio, né? Cadê? Ó? Tá aqui, ó. É igual ao patrimônio líquido. São os recursos originários dos sócios ou acionistas da entidade ou decorrentes de suas operações sociais. Show de bola. Então é o que os sócios colocaram lá, né? Ou operações entre eles, né? Capital de terceiros. Opa, passivo exigível, ó. Né? São recursos originários. Será que é dos sócios? Não, né? De terceiros, ó. Utilizados para aquisição de ativos sob controle da entidade. Show de bola. Capital à disposição da empresa. Olha que bacana. Aqui começa a apertar o cinto. Ó. Corresponde à soma do capital próprio com o capital de terceiros. Né? A soma do capital à disposição da empresa corresponde à soma do total do ativo da entidade. Ora, se eu estou somando o capital próprio e o capital de terceiros, não vai dar o ativo? Vai, né? A gente sabe que ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, né? Então, somei a passivo mais patrimônio líquido, capital próprio mais capital de terceiros. Tem que dar o quê? Tem que dar o ativo. Então, mais um termo aqui, né? Capital à disposição. Xaropinho isso aqui, ó. Capital subscrito. Olha que interessante. É o capital fixado no estatuto ou contrato social, para que os sócios possam subscrever as ações ou cotas em que dividem o capital social. Show de bola. Então vai estar lá no estatuto ou contrato social. Ah, por que tem um, por que tem outro? Estatuto seria numa sociedade anônima, né? Vão lá e fazem um estatuto. É um instrumento constitutivo da sociedade anônima. E contrato social, quando não é a sociedade anônima, né? Uma sociedade qualquer aí, empresarial, né? Ele vai ser um contrato. Então o sócio vai lá e promete, né? Ó, subscrição, o compromisso para realizar o capital inicial. É o valor que os sócios assumem o compromisso de realizar a título de capital social. Lembra que eu falei lá naquele exercício que a gente fez a abertura da empresa e tudo, e tinha lá, né? O cara falou, vou entregar 250 mil. Beleza. Ele entregou alguma coisa? Não importa se ele entregou ou não. Ele prometeu que entregou. Então vai ter lá 250 mil no capital social subscrito. Daí aparece essa conta. Ó, capital a realizar ou a integralizar. Refere-se à parcela do capital ainda não integralizada pelos proprietários, sócios, permitindo que o valor do capital reflita adequadamente somente o montante que ingressou na empresa. Uma conta redutora do capital social. Então, para isso que serve. Eu fiz até um esqueminha aqui, ó. Vamos ver. Bem porcão, né? Mas não tem problema. Imagina que tu tem ativo, né? Vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Do lado de cá ativo, do lado de cá passivo, patrimônio líquido. Então, não tem passivo nenhum, né? Acabamos de subscrever o capital que fizeram a reunião hoje. Comeram uma carninha lá. Na verdade não fizeram nada porque tá todo mundo em quarentena, mas então os caras se encontraram no Skype,
Vamos abrir essa empresa. Cada um dá 20 mil. Beleza. Tinha 5 caras, fechou 100 mil. Então, maravilha. Prometeram que vai entregar 100 mil. Aí você vai colocar lá no capital social subscrito. Eles não prometeram 100 mil? A gente não leu aqui que é o compromisso, né? Ah, maravilha, 100 mil. Só que se você colocasse, ó. Imagina que não tem essa conta aqui ainda, tá? 100 mil. Eles entregaram alguma coisa já ou ainda não? Não, tá de quarentena, eles nem tem como sair de casa para entregar nada. Então essa conta aqui é uma mentira, ela não tem 100 mil ainda, né? A gente vai ter que dar um jeito de zerar isso aqui, ó. Então para isso que tem essa conta, ó. Refere-se a parcela do capital ainda não integralizada, permitindo que o valor do capital reflita adequadamente somente o montante que ingressou. Agora imagine aí, ó. Tá resolvido o problema, corona, todo mundo pode sair em casa, vamos lá no banco. Foram lá, entregaram toda a grana, né? Foram no banco, depositaram lá, cada um seus 20 mil, chegou a 100 mil. Quer dizer, aqui vai ter que ser menos 100 mil, né? É uma conta redutora, ó. Menos 100 mil. Maravilha. Essa é a conta redutora do capital social, né? O que aconteceu? Na verdade, não, né? Aqui eu enrolei. Não entregaram nada ainda, tá? Esquece o que eu falei. Eles prometeram que entregaram, mas não prometeram que ia entregar, mas não entregaram nada ainda, né? Então tá bom, a gente vai ter essa conta aqui porque eu preciso zerar ele, ó. É uma conta redutora, né? Ó, que beleza. Ah, vamos entregar 100 mil, mas não entregamos nada ainda. Então coloca essa conta aqui, ó. Ela tá reduzindo, ainda tá valendo zero. Agora sim, agora vai acontecer o que eu falei. E vou até pôr a conta banco aqui, ó. For lá no banco. Beleza, acabou tudo, vamos entregar a grana. Tá aí, ó. 100 mil. Número. Entrou 100 mil no banco. Quando entra dinheiro no banco, a gente não falou que é um débito? É um débito, né? Tem que acreditar alguma coisa agora. Agora a gente vai vir acreditar essa conta aqui. Enquanto? Em 100 mil. Tá? Só que esse valor que tá aqui, ó. Aqui vai estar negativo, né? Mas ele tem um valor a débito aqui. E a gente vai fazer um lançamento a crédito. Essa conta aqui vai zerar. Lembra que se tu tem 100 mil a débito, eu faço 100 mil a crédito, ele zera, né? O que vai acontecer quando eu zerar? Não vai mais ter esse valor aqui reduzindo o capital social subscrito, ó. Agora sim, o capital social vai ser 100 mil. Por quê? Porque eles entregaram já o dinheiro. O dinheiro já está lá. Então é mais ou menos essa a ideia. Beleza? Isso aqui que o tempo vai entrando. Talvez ainda não entendi. E nem ajuda também que eu me confundi ali no começo. Mas a ideia é essa depois, né? E com o tempo você vai fazendo bastante, isso fica bem automático. Não lembra então? Capital subscrito, promessa de entregar. Capital é realizar ou integralizar. Se você não entregou tudo ainda. Vamos fazer um outro cenário que é bacana. Os caras, né, tinham prometido entregar 100 mil. Aqui já tá tranquilo, posso sair de casa. E foi lá, 3 caras entregaram 20 mil. E 2 não entregaram nada ainda. Se 3 entregaram, entrou 60 mil. Maravilha, 60 mil. Você tem 60 mil desse lado aqui, eu preciso que tenha 60 desse também, lembra, né? Partida dobrada. Sempre o ativo tem que estar igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então esse nosso capital social aqui tem que estar valendo 60 mil para fechar os dois lados. O que aconteceu? A gente fez esse lançamento a débito de 60 mil. Vamos fazer um lançamento a crédito aqui, ó. Vou organizar um razonetezinho aqui pra gente, ó. Aqui e aqui, ó. Imagina que isso aqui é, né? Capital social integralizado. Beleza. A gente já tem 100 mil aqui, né? 100 mil a débito. E eu fiz o que? 60 mil a crédito. Agora vamos bater o saldo um contra o outro. Qual que tá maior? O lado do débito, né? Então 100 mil menos 60 mil. Quanto que ainda ficou a débito? 40 mil. Então a gente não zerou essa conta ainda, ó. Ficou 40 mil. E quanto que já tem no capital social? 60 mil. Fechou ou não fechou?
Cara, entregaram 60 mil. Agora o capital social vale 60 mil. Maravilha. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Aqui, ó. Não vai dar, né? Porque é uma fórmula. Agora imagina que continua. Mais um tempinho aí. E os outros 2 sócios conseguiram sair também de casa. Foram lá entregar. Mais 40 mil. Acabaram de entregar o resto do dinheiro. Opa, então se entrou mais 40 mil aqui, já tinha 60. Agora a gente tem 100 mil. Ó. E da onde é que a gente vai acreditar? Não foi um crédito aqui, ó. Lembra que esse lado é do crédito. Não foi 40 mil, então vamos acreditar aqui, ó. Esse saldo aqui é devedor, né? Então vamos lá. Vamos tirar esse 40 mil, né? Ó. Isso aqui vai ficar assim, né? Esse, menos esse. Não zerou? Zerou. Por isso que eu vim aqui e zerei. Agora não ficou igual um lado com o outro, ó. 100 mil, 100 mil. Show de bola. As contas são chatinhas aqui, mas é assim mesmo. Você vai usando, vai entrando na cabeça esse negócio. Também não é muito complicado, não. E o capital integralizado, o que é? A parcela do capital já integralizada pelos proprietários. Seria mais ou menos essa conta que a gente estava aqui, né? Você não vai ter essa conta capital integralizada aqui. Mas é o que? O que já foi integralizado, né? A gente tinha antes o que? 60 mil aqui, né? Por quê? Porque ele só tinha entregado 60 mil. Então não vou ter os 100 mil inteiro, ó. Prometi 100 mil, só entreguei 60. O capital social tem que valer 60. Tranquilo? Vamos para frente então. Essa questão da Petrobras aqui, ó. Tá forte as ações deles agora aí. Vamos lá, chimarrãozinho. Sócio X da empresa Y assumiu em contrato social no mês de janeiro de 2011 compromisso de investir no capital social da empresa o valor de 60 mil em dinheiro, sendo 30 mil de imediato, 10 mil no mês de julho, 10 mil no mês de setembro e 10 mil em dezembro. Qual será o saldo do capital subscrito no balanço patrimonial do mês de setembro? Interessante, né? Ele prometeu lá em janeiro que ia entregar 60 mil. 30 mil na hora. 10 mil em julho, 10 mil em setembro, 10 mil em dezembro. E ele quer saber o capital subscrito. Essa é uma pegadinha bem legal. Será que o capital subscrito vai mudar alguma vez? Não é a promessa que o cara fez lá no contrato social? Lembra? Ele prometeu que ia entregar 60 mil. Vamos fazer essa questão aqui. Ó. Capital subscrito era quanto? 60 mil. Aí a gente imagina que ele não entregou nada, né? O capital social dele tá valendo 0 ainda. Isso aqui em janeiro. Só que ele já falou que ele entregou 30 mil já, né? Então ele já entregou 30 mil. Maravilha. Se ele já entregou 30 mil, a gente vai tirar 30 mil daqui. Vai ficar só 30 mil. Tirei o razonete daqui, seria legal ter ele agora, mas não tem problema. A gente vai entendendo assim, né? Então lá em julho, ele entregou mais 10 mil. Opa, entrou mais 10 mil no banco. Então vamos tirar mais 10 mil daqui. Vai ficar só 20. Tu tá vendo mudar o capital social subscrito? Não tá mudando, né? Setembro, mais 10 mil. Então temos 50 mil. Temos que tirar mais daqui, né? Mudando o capital social, né? O subscrito não tá mudando nada. Em dezembro, mais 10 mil, ó. Vamos tirar então, menos 10 mil aqui. Vai zerar, né? Oh, maravilha. Mudou o capital subscrito? Não mudou nada. Então em setembro continua sendo 60 mil. Sempre foi 60 mil. Já não mexeu no capital subscrito. Essa questãozinha seria difícil, hein? Não é uma questão fácil, não. Vamos lá, vamos falar então dessa equação fundamental do patrimônio. Essa aqui é bem. Essa que eu achei que já poderia ter falado, mas então a gente vai falar agora dela. Todo esse raciocínio que a gente fez aqui, né? Vai chegar nessa, até pelas definições de ativo, passivo, patrimônio líquido. Você chega nessa equação aqui, que é a base da contabilidade.
ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Só que sempre vai ter que fechar. É por isso que tu fica feliz quando fecha o balanço patrimonial, né? Bateu. Porque tu fechou a equação fundamental. Um lado tá diferente do outro. Tu errou. Vai ter que procurar onde é que tá errado. E daí você vai começar a derivar outras coisas, outras conclusões aqui, ó. Passivo total, às vezes vai aparecer essa expressão, ó. E é passivo exigível mais patrimônio líquido, né? Interessante isso aqui, né? Passivo total, então ele está considerando que esse lado, ó, lembra que eu falei, às vezes tem gente que considera que o passivo junta os dois, né? É o que esse cara está falando. E se eu juntei os dois aqui, não é igual ao ativo? Então esse passivo total tem que ser igual ao ativo, né? Capital total à disposição da empresa é igual ao capital de terceiros mais capital próprio. É o ativo. A gente já até viu isso aqui em cima, aqui, né? Capital à disposição da empresa. Origem dos recursos é igual ao recurso de terceiros mais recursos próprios. Claro, os dois aqui são origem, né? Tudo que é credor é origem. Então, recurso de terceiros mais recursos próprios. Ó. Ou seja, o passivo total. E passivo total é o ativo também. Então, aplicações de recursos igual a origem de recursos, né? Ativo igual a passivo. Se tu estiver considerando passivo total, né? O ativo igual ao passivo mais patrimônio líquido. Tu vai mexer essa fórmula aqui, tu vira ela do avesso. Sempre vai ser isso. Ativo igual ao passivo mais patrimônio líquido. Importante ter isso aqui na tua cabeça. E matematicamente você consegue fazer outras deduções com ela. Mas essa é a base de tudo. E quais são os estados patrimoniais que podem acontecer, então? Vamos ver, ó. Você pode ter um caso onde a situação líquida, ó, ele chama de situação líquida aqui, lembra que é o patrimônio líquido, tá? A situação líquida pode ser maior que zero. Ou seja, se a situação líquida for maior que zero, ela vai ser o que? Positiva, ativa, superavitária, né? Então, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho ativo, né? Eu tenho passivo e tenho PL. A gente sabe que esse aqui, o ativo, tem que ser igual à soma desses dois, né? Ele não está me falando que a situação líquida ou PL, né? Vou chamar de PL aqui. É positivo, ele é maior que zero. Ó. Se ele é maior que zero, eu vou chutar aqui para ele 100, tá bom? Se eu estou chutando 100 aqui, no mínimo aqui tem que ser 100, né? Podia ter zero de passivo. Vamos centralizar essas coisas aqui. Aí. Eu poderia ter zero de passivo. Mas vamos imaginar então que eu tenha muito passivo. Tenho 100 mil de passivo. O ativo sempre vai ser a soma desses dois aqui. Então não tá, olha aí, ó. Positivo. Eu tenho 100 de PL. Paguei todo o meu ativo, paguei todo o passivo, sobrou ainda o quê? 100. Só quando o patrimônio líquido for maior que zero, vai ser isso. Positivo, ativo ou superavitário. Outro caso que pode ter, ó. Situação líquida igual a zero. Aí tu vai chamar de nula, compensada. Então ele está me dizendo que aqui é igual a zero. Opa, o que aconteceu com o ativo lá, viu? Igualou o passivo, né? Então aqui, ó, quando PL for zero, é sinal que o ativo é igualzinho ao passivo. Por que isso? Eu tenho 100 mil de dívida, mas eu tenho 100 mil de ativo. Eu vou lá e pago todas as dívidas com os terceiros. Sobrou alguma coisa? Pro sócio não sobrou nada. Zero. Vamos pôr um valorzinho aqui, ó. Olha lá, o ativo já está respondendo. Está sempre igualando, né? Zerei. Fica igual um ao outro. Terceiro caso, situação líquida menor que zero. Esse caso é interessante. Negativa, passiva ou deficitária. Muito. Essa expressão aqui aparece muito, muito, muito. Passivo descoberto. Por que isso? Ele está me dizendo que a situação líquida é menor que zero, né? Vamos ver aqui, ó. Vou botar menor que zero. Então, é um número negativo, né? Menos 1000. Olha o que aconteceu. O ativo não tem que ser igual a esse mais esse. 100 mil menos 1000, né? 100 mil mais menos 1000. 99 mil. Então, o que está acontecendo? O ativo é menor que o passivo. Por isso que ele diz passivo a descoberto, né?
Quer dizer, eu vou pagar todo o passivo? Será que eu consigo pagar tudo? Imagine que é tudo caixa isso aqui. Meu ativo é 99 mil em dinheiro, mas eu tenho 100 mil de dívida. Eu consigo pagar tudo? Não. Vou pagar 99 mil, vai sobrar quanto? 1.000. É um passivo que está descoberto. Eu não tenho cobertura em ativo nenhum meu. É uma coisa ruim, uma situação bem porcaria, né? Tem um quarto caso ainda, que seria um ativo igual ao PL, né? O passivo seria 0, que só vai acontecer nesse caso aqui, ó. Você acabou de abrir a empresa, não contraiu nem nada com o passivo ainda, você não pegou nenhuma obrigação com o terceiro e tal. É um outro caso, né? Situação líquida igual ativo. Que entra aqui, na verdade, né? Situação líquida vai ser maior que 0, né? Imagina aqui, ó. 5 mil. Beleza, ela é maior que 0. Só uma situação especial, né? Pode acontecer. O que a gente pode concluir com isso? O patrimônio líquido nunca pode ser maior que o total do ativo. Então o PL não pode, ó, se eu tentar imaginar que eu não tenho nada de passivo, né? Eu venho aqui e vou tentar botar, então, mas 5 mil, seu ativo está 5 mil, então eu vou botar 6 mil aqui. Agora ficou maior. Só que tem que ser igual um lado com o outro, né? Então não tem. E tem como eu ter uma dívida negativa? Não tem como eu ter uma dívida negativa. Ou ela é 0 ou ela é... Esses dois aqui nunca podem ser negativos. Não existe passivo negativo nem ativo negativo. Então não tem como o PL ser maior que o ativo. Ativo e passivo jamais poderão ser negativos. E patrimônio líquido pode ser positivo, negativo ou nulo. Então ele pode ser os três. Maravilha, né? Nessa questão aqui, então. É impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins lucrativos seja negativo. Ué, bom se fosse, né? Mas imagina esse caso aqui, ó. O cara tem 6 mil em caixa e 10 mil, né? 10 mil em dívida. Não, esse caso não vai dar certo, né? Vamos somar 9 mil aqui. É que eu tô somando pra lá. Se eu tiver essa situação, vou ter o quê, né? Ó, meu passivo tá com 10 mil, meu ativo com 9 mil. PL vai ser o quê? Menos 1.000, né? Porque tem que dar igual. Então não tem como. Ele pode estar negativo, sim. Patrimônio líquido, né? Vamos ver aqui, ó. Contas do passivo. A escrituração contábil regular aumentam por débito e diminuem por crédito. Ó, passivo é credor, não é? Se é credor, ele aumenta por crédito e diminui por débito. Então, nada a ver isso aqui. O livro diário e o livro caixa são de escrituração obrigatória, de acordo com o disposto na legislação comercial. Essa aqui está errada, não é uma coisa que a gente não estudou ainda, mas olha o que diz o Código Civil, no artigo 1180 dele. Ó. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Então esse aqui, o diário é exigido por lei, a caixa não é. Talvez tenha alguns casos onde seja, mas o livro diário é obrigatório por lei, então caixa não, por isso que está errado. O valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos créditos. Já tá bobagem aqui, né? Utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração comercial. Se a entidade apresentar lucro no exercício respectivo, nada a ver, né? O débito sempre vai ter que ser igual ao crédito. E ainda ele tivesse falado que tivesse apresentado prejuízo, né? Porque prejuízo ia ficar um saldo devedor daí. Mas isso nada a ver, tá? O valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode ser superior ao valor dos seus ativos, valor total dos seus ativos. É o que a gente viu aqui, né? Patrimônio líquido nunca vai ser maior que o ativo. Beleza? Ele está pedindo a correta, é essa mesmo. Tomar um chimarrão. Vamos lá, ó. Auditor do Estado, aí é de 2018, questão bem recente. Se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era 60 mil, vamos ver aqui, ó.
ativo era 60 mil. E o passivo 200 mil. O que vai acontecer aqui? Então o valor do seu patrimônio líquido era... Ó, o que a gente tem aqui, ó. Ativo igual, né? Ativo igual passivo mais PL, tá? Eu não posso jogar esse passivo para cá, diminuindo, né? Bem chucramente falando. Eu vou ficar aqui, o PL igual ativo menos passivo, né? Beleza? Vou fazer isso então, ó. PL igual ativo menos passivo. Quanto deu o PL? Menos 140 mil, né? Então vamos ver se tem essa aqui. Negativo em 140 mil. Aí, ó, matamos a pau. Beleza? Por isso que não estava fechando aquela conta antes, né? Eu tenho que alterar a fórmula aqui. Negativo em 140 mil. Bem tranquila a questão, né? Olha aí, ó. Você podia ser auditor do estado lá no Rio Grande do Sul. Na controladoria, né? No auditor fiscal. Próximo aqui, ó. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Tá. Eu vou pegar esse nosso esqueminha e vou colar aqui para baixo. Maravilha. Então tá, ó. Vou apagar aqui, né? Então o que ele viu? Ó. O valor total do passivo correspondia ao dobro do patrimônio líquido. O que vamos fazer nesse caso aqui? Ele não me falou qual que é o valor, né? Eu vou chutar então. Se é o dobro, eu vou imaginar que ia ser 200 e ser 100. Não é o dobro. 100 é o dobro de 200, né? Ou melhor ainda, 2 e 1. Mais fácil. Aqui não tem nem como você dizer que eu não sabia, né? 2 é o dobro de 1. Maravilha. Então, ó, o valor total do passivo corresponde ao dobro do valor do patrimônio líquido. O que vai acontecer com o ativo? Não é a soma de tudo, ó. Né? Então, maravilha. Ativo igual passivo mais PL, né? Nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Total do ativo, 3 vezes o total do patrimônio líquido, não é isso? Olha que beleza. Mas percebe que essa questão é bem sacana, né? Que é a forma. E o CESP tem essa merda mesmo. Eles fazem uns enunciados que, pelo amor de Deus. Constatou que o valor total do passivo. Percebe que ele chama só de passivo. Ele não está falando passivo exigível. Às vezes você pode ter achado que era isso aqui, ó. Total do passivo, esse lado inteiro. Então tem esse problema. E às vezes tu vai ver o gabarito era com esse raciocínio. E daí tu erra, e tu fica puto e não tem o que fazer. É bem chato, às vezes é bem frustrante, mas faz parte. Então é isso aqui mesmo, né? Tinha 2, 1, 3. Show de bola. Terceira questão aqui. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada. Lembra, né? Aqui é o PL igual a 0, ativo igual a passivo. O seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. É perfeito. Eu vou conseguir pagar alguma coisa se eu não sobrou nada? Tá nulo, tá equilibrado, né? No caso aqui eu tenho 100 de passivo e tenho 100 de ativo. Sobrou alguma coisa aqui? Não sobrou nada. 0, né? Então não sobra para pagar o capital próprio. Questão 4. Acerca da equação fundamental do patrimônio de suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida nula ocorre caso o passivo seja igual ao patrimônio líquido. Será? Vamos pensar, ó. Passivo é igual ao patrimônio líquido. A gente não viu que ativo é igual ao passivo mais PL. Sempre vai ser isso. Ué, uma situação é nula quando tu tem PL positivo, PL positivo. Olha aqui, ó. PL positivo, positivo. Ativo superavitário, então nada a ver isso aqui. Ah, mas podia ser 0. Então o ativo também vai ser 0, não tem nada nessa empresa, então não faz sentido isso, tá? Ah, mas é só 1. Né? O PL1 não vai ter nada aqui. Aí tu vai se enrolar todo tentando inventar, mas
Situação líquida nula ocorre caso o passivo seja igual ao patrimônio líquido. Se os dois forem igual, é por isso, né? Tem que ser. Se for um aqui, esse aqui vai ter que ser um também. Aqui vai ter que ser dois, ó. Então não tem como. Isso aqui tá errado, tá? Mesmo enunciado, né? A situação líquida patrimonial será sempre positiva caso o patrimônio líquido seja positivo. Sim, ó. Situação líquida. Se o patrimônio líquido for positivo, ela vai ser positiva. Não tem erro. Mas é só um, mas é pouco positivo, mas é positivo. Tá? 6. O mesmo enunciado. O passivo descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero. Passivo descoberto. Então aqui, ó, ativo é igual ao passivo, né? Esse aqui. Vamos ter que fazer esse, né? Ativo menos passivo igual ao PL. PL ficou zero. A passiva descoberto, o passivo teria que ser maior. Vamos ver se vai dar certo a questão. O passivo é maior, agora tá descoberto. Eu não tenho cobertura para pagar tudo do passivo. Meu PL ficou negativo, então não é o patrimônio líquido zero. O patrimônio líquido zero ia ser uma situação nula. Tá maravilha, vamos passar para frente. Vou trazer mais para baixo aqui o nosso esqueminha. Tá errado. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito dos sócios é negativo. Está falando então que o passivo é maior que o ativo, né? Ah, é? Vocês não querem aí, ó. E o meu patrimônio líquido não é ativo menos passivo. Então ele falou que é isso aí mesmo, né? Total de passivo maior que o saldo total do ativo. Passivo é 200, ativo é 100. Direito do sócio é negativo. Direito sócio é negativo. Boa. Boa questão. Questão 8. Ó. Com relação ao ambiente em que são realizados os procedimentos contábeis, julgue o item a seguir. Denomina-se passivo descoberto. Lembra que eu falei que cai um monte isso aqui. A situação em que o total de exigibilidades... Ih, mas o que é isso? É sinônimo. É passivo. Supera o total de bens e direitos. Ó, que sacanagem. Mas bens e direitos tu sabe que é ativo. Então, passivo supera o ativo. Então, bem isso, implicando na inexistência de patrimônio líquido. E essa questão deu um baita de um quebra-pau aqui, porque tem um monte de gente que disse que tá certo. E o CESP veio e falou, não tem inexistência de patrimônio líquido. O patrimônio líquido existe e ele é negativo. Aí, da onde tiraram essa informação? Eles vão lá e acham algum livro que alguma pessoa falou isso. E isso é muito chato. Eu não tenho referência bibliográfica. Quando você estuda para concurso, você não sabe de onde está tirando a informação. Mas essa questão está errada, só por causa disso. Ele diz que inexiste patrimônio líquido quando ele existe e é negativo. Teria esse caso. Bem controverso. Mais uma aqui, ó. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo. Show de bola. É o que a gente viu lá em cima, né? Patrimônio líquido nunca pode ser maior que o total do ativo. É justamente na abertura da empresa, né? Não tem como eu subscrever 60 mil aqui, entreguei 50, vai ter que ter 10 mil nessa conta reduzindo. Sempre vai ser igual, tá? Não tem como, então. Cadê essa questão? Essa aqui, né? Maravilha, tá certinho. Vamos lá. Questão da Getúlio Vargas, aqui a Fundação Getúlio Vargas. Ao analisar diversos balanços patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresenta o mesmo total em unidades monetárias. Maravilha de conclusão. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas respectivamente como ele falou primeiro aplicações, né? O que são aplicações? Ativo, né? E ó, o Ezinho aqui. Esse Ezinho que está separando respectivamente dele. Então, ó, tudo o resto aqui já está errado. Ó. Isso aqui não são aplicações, são origens, né?
Então aqui é uma aplicação e daí vamos ver o outro. Origens. Origem é o que? Passivo e PL. Que beleza. Questão estranha, na verdade, mas bem tranquilo. Questão 11. Oficial de chancelaria. Vamos lá. Um dos objetivos da contabilidade é o controle patrimonial, que se dá a partir do registro adequado dos fatos que alteram seus elementos. No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade, ao final de um período, pode ser obtida pelo confronto. Ele quer saber a riqueza líquida. Lembra lá no sinônimo que nós colocamos? Ó, riqueza líquida aqui, ó. O que ele quer saber então? Patrimônio líquido. Como é que tu acha o patrimônio líquido? Não é aqui, ó. O que tu está confrontando? Ó, a gente comentou mais cedo, né? Vamos aqui mesmo. Ativo é igual ao quê? Passivo mais PL, né? Eu vou jogar o passivo para o outro lado, que eu quero isolar só a riqueza líquida, tá bom? Eu vou ficar só com o PL isolado de um lado. Então eu tenho o quê? Ativo menos passivo. O que eu estou confrontando então? Que é uma questão de baixo aqui, né? Eu estou confrontando o quê? Ativo e passivo. Será que tem isso? Ativos, receitas, não, nada a ver, né? Ativos e passivos financeiros. Não passivo financeiro, né? Todo passivo. Bens, direitos e obrigações. Opa, bens, direitos e obrigações é não. Bens, direitos é o ativo e obrigações é o passivo. Receitas e despesas, ó, isso aqui podia pegar o cara, ó. Tá pensando em riqueza líquida, não parece lucro, não, mas não tá falando de lucro. Você teria que conhecer aqui que isso aqui tá falando do patrimônio líquido. Obrigações exigíveis e não exigíveis, isso aqui é o passivo exigível e esse é o patrimônio líquido, então nada a ver, né? Essa aqui é a resposta certa, ó. Você está confrontando bens, direitos e obrigações. Vai sobrar o quê? Tira todas as obrigações, né? O que sobrar é a riqueza líquida. É, questãozinha louca aí, viu? 12. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, passivos e patrimônio líquido. A correta definição é: ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos futuros e do qual se espera futuros benefícios econômicos para a entidade. Então se eu chego para você e falo, ó, vamos comprar uma máquina mês que vem, um evento futuro, você vai chegar e botar a máquina lá no teu ativo já. Pode ser que eu suma, nunca mais apareça, mas a máquina não está lá no teu ativo ainda, né? Então não é futuro, é passado, né? Eu vou chegar e dizer assim, aquela máquina que a gente comprou mês passado, opa, já aconteceu, então tá lá, né? Tá errado então. Passivo é uma obrigação presente, sim, a entidade tem que ter agora. Derivada de eventos passados, exatamente, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Beleza, essa aqui é a definição do CPC antigo, ó, 2012, CPC 00 antigo. Mas é muito parecido com a de hoje, né? Ó, lá em cima a gente tem o passivo. Obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Tá bem parecido. Então essa é a resposta certa. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos depois de acrescidos todos os seus passivos. Não é acrescido, né? Deduzidos. Tu tem os ativos, tira todos os passivos, vai sobrar o patrimônio líquido. Ativo são prováveis benefícios econômicos futuros obtidos ou controlados por uma entidade em particular como um resultado de transações ou eventos futuros. De novo esse erro. É passado, tá? Passivo compreende as aplicações de recursos representados pelas obrigações. Opa, passivo é obrigação sim, mas é aplicação? Não, é a origem, né? Então nada a ver. Certo essa aqui. Vamos lá, ao examinar o balanço patrimonial de uma entidade, verifica-se que o total do passivo é superior ao total do ativo. Não vou nem olhar para as alternativas. Total do passivo maior que o do ativo, passivo descoberto. Não tem nem erro, provavelmente isso que ele quer saber. Essa demonstração evidencia ativo com valor negativo? Não, nem existe ativo com valor negativo, não pode.
Patrimônio líquido positivo, será? Puxar de novo, não temos mais o nosso esqueminha, deletei. Vou fazer de novo. Ativo, passivo, PL. Vamos lá. Ele falou que o passivo é superior, né? Então temos 1000 de passivo, temos 500 de ativo. Será que eu vou ter um PL positivo? É ativo menos passivo. Opa, não é positivo, né? Então nada a ver. Obtenção de um resultado nulo no período. É nulo? Não, né? Se o passivo for marcativo não é nulo. É para baixo. É deficitário, né? Ou passivo descoberto. Tá aqui a resposta. Ou demonstração evidencia que as receitas obtidas no período são maiores que as despesas. Nada a ver, né? Nada a ver com receita e com despesa. Tá falando de contas patrimoniais aqui, ó, passivo e ativo. 14. Numa entidade, o valor total de seus ativos era o quádruplo do valor total de seu patrimônio líquido. Opa! Beleza de questão. Então vamos lá. Ativo, valor total do ativo era o quádruplo do valor do patrimônio líquido, né? Ativo não é passivo mais PL, ó. Passivo mais PL. Vamos isolar o passivo agora. Passivo igual ativo menos PL. Né? Então vamos lá, passivo igual ativo menos PL. É isso aqui que nós temos. Ó. Que beleza. Vamos lá, então abstraindo-se a existência do passivo não circulante, quer dizer, não interessa se tem ou não, esse fato implica que o passivo exigível dessa entidade correspondia a 1/3 do total dos ativos. O passivo é 1/3? Não. Né? Tivesse falado que o PL era 1/3 do passivo, beleza. Será que o passivo é metade do patrimônio líquido? Não, 3 vezes o patrimônio líquido, né? 2/3 do total do ativo? Não, 3/4. 2 vezes o total do patrimônio líquido? Não, 3 vezes. 3 vezes o valor do patrimônio líquido. Ai, que beleza. Aí sim, estamos destruindo. Concurso de contador, a Fundação Carlos Chagas. 1/15. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, assinale a alternativa incorreta. Essa é errada. Vamos lá. O patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre ativos, bens e direitos e passivos. Beleza, né? Dá para dizer que sim, é uma conta matemática, a diferença entre os dois. As fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios ou acionistas e os lucros provenientes da própria atividade empresarial. Ó, que bacana isso aqui, hein? Fonte do patrimônio líquido não é o dinheiro que o sócio entregou? Sim. Será que o lucro vai também? Lembra do exercício que a gente fez? Quando você fez toda a DRE lá, comprou, vendeu, o que sobrou no final? O lucro. Para onde é que foi o lucro? Lucros acumulados. Onde é que estava essa conta? Dentro do patrimônio líquido, né? Então, exatamente. O lucro é uma fonte, né? Do patrimônio líquido. O patrimônio líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, mas pode também se apresentar negativo quando os passivos da entidade forem inferiores aos ativos. Que bobagem, né? Olha o que ele está falando aqui, ó. O PL vai ser positivo quando o ativo for inferior. Então tá, o ativo é inferior ao passivo. E o patrimônio líquido, né? Igual esse menos esse, né? Será que vai ser positivo? Não é positivo, é negativo, né? Então isso aqui tá errado, é a nossa resposta, ó. Maravilha. Então só ali tu já resolvia, né? Vamos ver as outras aqui. O patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais. Lembra esse caso? Ó? Passivo igual ao ativo. O que sobrou? Zero, né? Um lado é igual ao outro. Todos os componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, devem ser mensurados para que seja possível apurar o patrimônio líquido por meio da equação. Bens mais direitos menos obrigações. É claro, né? Já pensou se você tem alguma coisa lá dentro do teu ativo que tu nem mensurou direito ainda?
vai dar errado a fórmula, né? Então tu tem que ter mensurado tudo, quantificado tudo, e daí você vai encontrar bem isso. Bens mais direitos, que é o ativo, menos o passivo. É o patrimônio líquido, né? Beleza. Questão 16. Patrimônio líquido é resultante de uma equação que envolve bens, direitos e obrigações da entidade. Assinale a alternativa que representa a equação do patrimônio líquido. Ah, que legal. A gente sabe que a equação, né, é ativo igual ao passivo mais PL, né? Vou isolar o PL, tá? Então vou passar o passivo diminuindo para o outro lado. Ativo menos passivo. Será que a gente tem isso? PL igual a ativo menos passivo. O que é ativo? Bens mais direitos, né? Passivos são obrigações. Olha aqui, ó. PL igual a bens mais direitos menos obrigações. Beleza, chama certa. Mais uma. 17. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, considera as seguintes afirmativas. O ativo contém todas as contas de origens dos recursos. Claro que não, né? O ativo é a aplicação de recurso. Então, ó, se tiver um aqui, ó, tá dizendo que um é verdadeira, mas um é errada. Já vou tirar fora. Sobrou só 2 e 3 ou 2, 3 e 4. Então já sabemos que a 2 e a 3 estão certas. Recursos oriundos de fontes próprias de uma entidade são representados pelo valor do patrimônio líquido. Claro, fonte própria é patrimônio líquido. Recursos oriundos de terceiros são representados pelos valores das obrigações. Sim, exatamente, né? Terceiras obrigações. E vamos ver isso aqui, pode estar certo ou errado. Passivo contém todas as contas de aplicações dos recursos de uma entidade. Bobagem, né? Assinale a correta. Isso aqui ficou no meio do item, né? Passivo é a origem, né? Ele inverteu aqui, ó. Se eu dissesse passivo aqui, beleza. Passivo contém todas as contas de origem? Sim. Mas está dizendo ativo, né? Ativo é a aplicação, passivo é a origem. Tá ao contrário. Então a 4 e a 1 estão erradas. E essa aqui é certa. Então é isso aí. Não tem mais questão para essa aula. Acho que é um assunto bem tranquilo. Mas é muito importante que você tenha assim, essa noção, porque é isso aqui que vai, quando tu for fazer balanço patrimonial, qualquer lançamento, você tem que entender isso. É muito parecido com a igualdade, né? Débito de um lado, crédito do outro tem que estar sempre igual. Aqui é a mesma coisa. Ativo de um lado, passivo do outro, mais patrimônio líquido tem que ser igual. As várias situações aqui, né? Essas situações são interessantes também. Saber que ativo e passivo nunca vão ser negativo, mas o PL pode ser. Esses sinônimos é bem bacana. E com o tempo a gente vai fixando melhor esse lançamento de subscrição, mas não tem muito segredo também. E essas definiçõezinhas aqui é só você gravar, não tem muito truque. É saber que é presente, né? Vem de eventos passados. E é recurso econômico. E a passiva obrigação, né? Show de bola, acho que era isso. Então, valeu, e de novo, lembrando, né? Eu nem sou professor nem nada, então pode ser que alguma coisa que eu fale aí não é exatamente isso. Mas a gente vai aprendendo junto daí, né? Eu também tô aqui para aprender. Que tiverem para contribuir aí, muito bem-vindo. Tranquilo? Um abração, pessoal.